Falamos aqui mais cedo com o pessoal da Abrazel, Associação dos Bares e Restaurantes, porque há a expectativa de que hoje São Paulo, a capital paulista, migre para a fase amarela. Outras cidades também podem fazer essa migração para a fase amarela do plano de reabertura. Isso vai permitir não só a abertura dos bares e dos restaurantes, mas também dos salões de beleza. Então falamos de um setor, vamos falar do outro agora. Temos na ponta da linha a Luciana Botelho, ela é diretora da Associação Brasileira dos Salões de Beleza. Luciana, obrigado por atender a Band News FM, um debate importante que se faz necessário, até porque, de um lado, nós temos as empresas precisando trabalhar com dificuldade de conseguir crédito para se manterem funcionando, e ao mesmo tempo a gente tem as pessoas que precisam desses serviços, mas que ainda têm muito pé atrás, né? Estão muito, não vou dizer assustadas, mas de alguma forma ressabiadas, né? Em voltar a frequentar salões, frequentar bares, frequentar restaurantes. O setor está preparado para uma reabertura, Luciana? Bom dia para você. Olá, Ivan, bom dia, muito obrigada pelo convite. Para a gente é sempre uma honra aqui falar com a Band News. Sim, o setor está muito preparado. Nós estamos aí há 100 dias trabalhando nessa retomada, né? Temos hoje um protocolo de segurança, foi o primeiro protocolo entregue ao governo do estado e aprovado na sua íntegra. E nós, inclusive, criamos um curso, um EAD, para preparar esses profissionais, e o setor está aí, na expectativa de hoje ser oficializado o retorno e mostrar para toda a sociedade o quanto estamos preparados. Pois é, a gente teve uma campanha aqui na rádio, né, chamada Vozes do Brasil, na verdade, conversando com pequenos empresários, no geral, pequenos, médios, grandes, mas pequenos empresários em sua grande parte, falando o que eles puderam fazer durante a pandemia. E a gente conversou com muita gente que era dono do salão de beleza. E assim, 100% dos casos, estamos tentando aqui fazer cursos, estamos tentando nos preparar ou nos revitalizar, né, mudar alguns conceitos, de uma forma até acadêmica, né? Melhorar a própria formação como base aí para a retomada. Isso lá no começo da pandemia, né? Isso foi um movimento geral também, e aproveito para perguntar que tipo de medidas, né, serão tomadas, que tipo de protocolos serão adotados, porque assim como nos restaurantes, imagino eu, há salões e salões, né, Luciana? Tem salões gigantescos, grandes, às vezes com 2 andares, e há também aqueles pequenininhos, muitas vezes funciona ali na parte de baixo da casa de alguém. A gente precisa manter o isolamento social, precisa ter essas medidas também de higiene, né? O que vai ser feito, então, para que esses estabelecimentos possam voltar a receber os clientes? Então vamos lá, assim como os segmentos que você exemplificou, os salões de beleza também, os profissionais nesse tempo de pandemia, eles tiveram muita oferta até da própria associação, em parceria com grandes empresas e marcas, né, hoje que tem aí um olhar educacional, eles tiveram muita oferta desses cursos online para especialização do dia a dia, e de mudança de comportamento. Então, tanto o salão pequeno quanto o salão grande hoje estão preparados, porque eles tiveram a mesma oferta. E quando a gente fala da Covid, nós estamos falando de um vírus que, apesar de ter um índice de mortalidade muito grande, ele é muito sensível e fácil de ser combatido, né? E isso hoje a gente tem práticas que já deveriam estar no nosso cotidiano e que a Covid veio para reforçar essa importância. Então, lavar as mãos mais vezes ao dia, higienizar o ambiente de trabalho a cada atendimento, usar hoje a máscara, usar o álcool gel com mais frequência, isso são protocolos de segurança que são acessíveis, tanto ao salão grande quanto ao salão pequeno, né? Então, hoje, o distanciamento que você cita, o distanciamento entre os atendimentos aí, entre as pessoas dentro do salão de beleza, é de fato uma necessidade de adaptação para o salão pequeno e para o salão grande. Então, quando a gente fala num salão pequeno, para ele vai ter um número de atendimento menor, mas ele tem um custo menor. O salão maior, ele tem um número de atendimento maior, mas ele também tem um custo maior. Então, a lucratividade desses dois espaços são muito similares. Então, quando a gente pensa, tem essa visão, a gente vê o quanto é acessível, tanto para o salão pequeno quanto o salão grande, e quanto é na mesma medida para os dois tipos de espaço. Há uma
um grande desafio, né, Luciana, que é a questão justamente, você falando desses salões menores, que é essa redução, né, de horas de trabalho, de atendimento. Agora há pouco a gente estava falando sobre os restaurantes, sobre os bares e os restaurantes, e a própria Abrazel, ela fala que, olha, a gente não... O fato de reabrir não significa a salvação total. A gente está vendo muitos empresários com dificuldade de conseguir crédito e tudo, para se manterem funcionando, né? Mas já é um alento, quer dizer, mesmo esse salão que vai atender 1, 2, 3 pessoas por dia, é de fato um desafio essa redução. Porque, na verdade, os salões de beleza eles foram os primeiros a adotar um protocolo, né? Mesmo sem saber quando eles iriam ser reabertos, né? Isso mesmo. Nós fomos os primeiros. Sim, é um alento isso. Nós precisamos retornar, né? Nós precisamos trabalhar, ainda que seja nessas medidas restritas. Vai ser um desafio, porque diferente do restaurante, que você consegue aí talvez fazer uma refeição, né, e servir essa refeição no tempo que foi estipulado, salão de beleza, existem alguns procedimentos que eles são demorados. Um procedimento de luzes, de mechas, ele vai ter que ser readequado a essa carga horária de 6 horas. Então, hoje, para a gente, o nosso maior desafio é essa redução. Em relação à retomada dos salões, a gente vê hoje uma situação diferente, atípica de todo o mercado, porque salão de beleza, 60% dele é higiene, e é com esse 60% que nós estamos voltando agora. Mas nós temos aí o equivalente a 40% que seria embelezamento, e que a gente imagina que esse público de embelezamento, ele não retorna agora, nessa fase, porque o embelezamento está muito ligado à vida social. E como as pessoas não estão tendo vida social, a gente já tem um comprometimento muito significativo no faturamento do salão, que é essa população de embelezamento. É interessante notar isso, né? Porque, na verdade, a necessidade é, de alguma forma, cortar o cabelo, enfim, fazer algum processo mais específico, mas que... A parte de higiene. Tem coisas que envolvem o salão que não são tão essenciais assim, isso é um fato, né, Luciana? Só pra gente terminar, infelizmente nosso tempo é curto, já agradecendo aqui a sua presença, qual o tamanho do impacto que essa pandemia trouxe pro setor, né? A gente tá falando de quantos funcionários, de quantos salões, né? Há notícias de salões que fecharam, né? Porque... Bom, você falou, diferente de outros setores, foi possível fazer ali uma reciclagem, né, melhorar um pouco a formação, mas, de alguma forma, qual o tamanho do impacto da pandemia para o setor? É verdade, esse preparo todo, esses cursos foram importantes, mas eles não trazem rentabilidade. Então, hoje o impacto como todos os setores aí, é um impacto caótico. Nós temos mais de 1.000 salões hoje já fechados, CNPJs encerrados, né? E tem muitos que estão prestes a fechar, e nós vamos saber o tamanho desse estrago ao reabrir, porque a gente imagina que muitos vão tentar reabrir e talvez não vão suportar. A gente conta hoje, sim, com o financiamento, com a ajuda do governo. Nós estamos lutando, a associação está lutando por isso, né, para que a gente consiga ter e dar o amparo para todas essas empresas, para que a gente não venha ter mais CNPJ encerrado. Boa. Bom, é aquilo que eu tava falando antes. Eu vou falar de novo, né? Fazer como eu falei para Brasil, eu sou contra, né, a abertura, mas o que os ouvintes estão falando aqui, tem muitos que funcionam clandestinamente. É melhor funcionar dentro de um protocolo, dentro de uma fiscalização, do que à margem, né, das regras e das determinações sanitárias. A gente vai acompanhar, claro, primeiro o anúncio, né, se vai haver de fato essa migração para a fase amarela, e depois também como vai ser o impacto dessa retomada. Luciana Botelho, diretora da Associação Brasileira dos Salões de Beleza, agradeço demais aqui a atenção com o nosso ouvinte, a participação na Band News FM. Bom trabalho, boa sorte aí também na retomada. Obrigada, muito obrigada.